Esquecimentos são comuns no dia a dia, mas a perda de memória frequente pode se tornar um problema de saúde, como o mal de Alzheimer. A prevenção pode ser feita com hábitos de vida saudável e ações simples, como ler. É o que a gente confere agora no quadro Saúde do Jornal da Manhã. Natália tem 67 anos e começou a ter esquecimentos. Esquecia tudo, recado, número de telefone, data que eu marcava para um compromisso, nunca eu lembrava. Especialistas explicam, esquecimento é um problema de memória, uma das regiões do cérebro. Tem uma área do cérebro, né, que chama hipotálamo, que é constituída de neurônios, que é nessa região em que se armazena a memória, né? Então, e ao longo do envelhecimento, a gente percebe uma perda natural desses neurônios. A perda de memória também está relacionada ao mau funcionamento dos neurônios do cérebro. Nós temos hoje 100 bilhões de neurônios em nosso cérebro, que são células nervosas. A neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, diz que a partir dos 27 anos, esses neurônios vão dormir ou morrer, né? Que são essas células nervosas. E quando exercitamos o cérebro através de estímulos, que são novidades, variedades e grau de dificuldades crescente, esses neurônios se fortalecem e aumentam, tornando uma mente jovem e ativa. Normalmente, quando a pessoa está perdendo a memória e é uma queixa do familiar, né? Às vezes não é uma queixa da pessoa, é uma queixa do familiar, de que essa pessoa, do que esse indivíduo, esse idoso, muitas vezes está perdendo a memória, a gente tem que valorizar, né? E principalmente se essa perda de memória repercute numa perda funcional. O que significa isso? Às vezes a pessoa ela conseguia fazer um bolo, fazer uma refeição com bastante qualidade e começa a ter algumas falhas e deixa de fazer perfeitamente. Nesse caso, quando há uma perda funcional relacionada à perda de memória, é interessante procurar aí, no caso de idosos, né, procurar o geriatra. Os esquecimentos também são provocados pelo excesso de atrativos no ambiente. A perda de memória é natural que a gente tenha alguns escapes, né? É natural perder, de repente, a chave, não saber onde colocou a carteira, né? E uma das coisas que hoje que a gente percebe que contribuem bastante para uma memória ruim é a atenção, né? Principalmente de pessoas mais jovens. A pessoa está no celular, aí está escutando música, está fazendo uma leitura. Então, para ter uma memória boa, é preciso exercitar essa memória e filtrar, né? Filtrar através de focar em uma coisa só. Evitar essa contaminação do ambiente. O enfraquecimento da memória ainda é causado pela rotina de ações repetitivas. A rotina prejudica a memória, né? Fazemos as mesmas coisas todos os dias. Então, ficar no piloto automático, isso é um mal. Temos que fazer coisas novas, né? Como ir para o trabalho, fazer um percurso novo, sempre vamos pelo mesmo percurso. O cérebro precisa de novidades, precisa de variedades, precisa de desafios. Então, desde você fazer um alimento novo, você está estimulando os sentidos, né? O paladar, a visão, a audição, tudo que você estimula, você está potencializando o seu cérebro, né? E isso vai trazer, além de qualidade de vida, novas conexões neurais. Entre as técnicas para ativar a memória estão associar nome de pessoas a coisas, ter um bloco de anotações, fazer palavras cruzadas e ler. Leitura é uma coisa simples, né? Que é uma das coisas que a gente faz que mais se utiliza a memória, porque tem que relembrar do que já leu e tem que reconstruir todo o ambiente em que que está lendo, né? Ainda ativam a memória. Lembrar antes de dormir o que fez no dia. Realizar operações matemáticas com ábaco. Praticar jogos. Fazer exercícios físicos. Encenar teatro. Estudar mais e buscar desafios, como novas profissões. Uma das coisas que é muito importante, que a gente hoje sabe que previne a perda de memória, são pacientes que continuam aprendendo ao longo da vida, né? Pacientes que têm alta escolaridade, que continuam aprendendo, esses indivíduos eles têm menor perda de memória. Então, assim, se aposentou, aprender novos cursos, de repente uma língua estrangeira,
computação, por que não internet hoje, né? Que tem muitos idosos também se lançando aí na internet. Após 5 meses fazendo ginástica para o cérebro, Natália voltou a se lembrar. Passei já a lembrar, não preciso ficar muito anotando, muitas coisas já consigo guardar na cabeça. E também do sonho, né? Que foi uma realidade, que quem é que não gosta de lembrar do sonho? Muitas vezes você sonha uma coisa bonita, quando chegava de manhã você tentava lembrar e não lembrava. E hoje lembro completamente todo o sonho.